Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais uma peripécia da Janja. A Janja que agora está na China, está lá com o Lula, né, visitando lá o Xi Jinping. E aí a Janja me dá mais um vexame. Foi falar sem ser convidada e ainda foi falar mal de uma empresa chinesa. E levou um esculacho aí do Xi Jinping, do presidente da China. Bom, você vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Ô João, conta essa história pra mim, já não desceu, hein? A Advocacia Geral da União notificou ontem as empresas Meta e TikTok para que removam no prazo de 24 horas publicações sobre a viagem da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Rússia. A Meta é dona do Facebook, Instagram e Threads. O órgão classificou como falsas as informações divulgadas sobre a missão oficial. Segundo a AGU, as mensagens confundem o público ao tratar de temas sensíveis da diplomacia brasileira. As notificações extrajudiciais foram enviadas a pedido da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, a SECOM. Nelas, os procuradores da União indicam links que, segundo o governo, propagam tais desinformações. Para o Planalto, os posts enganam o público ao distorcer as ações do Poder Executivo. Caso não cumpram a ordem de remoção dos conteúdos, as empresas poderão ser responsabilizadas por omissão culposa, segundo a advertência expressa do órgão. A AGU, no entanto, não informou a imprensa sobre quais publicações considera falsas. As redes sociais têm sido inundadas de postagens que denunciam o uso de dinheiro público nas viagens internacionais do presidente Lula. Inacreditável. Inacreditável. Leandro, vamos lá. Nós temos nessa movimentação do Bessias, da AGU, advogado-geral da União, uma tentativa de estancar, né, de fazer com que o sol pare de brilhar. Ele está tentando com a peneira, sol, pare de brilhar. Não vai conseguir. O Bessias está preocupado por quê? São várias notícias numa só. Nós estamos colocando dúvida aqui, e eu tenho essa possibilidade, eu tenho esse direito, sobre a viagem da Janja. Por que é que Janja tem que sair uma semana antes do Brasil, antes do esposo, antes do presidente Lula? Uma semana antes. Por que que Janja não informa a relação dos passageiros, dos seus convidados para o voo que os levou até Moscou? Porque Janja sai do Brasil, ela e provavelmente, estou colocando aqui supostamente, mais 12 pessoas que compõem a sua equipe, não sei quantos foram, ela não me disse, então eu tenho dúvidas. Por que saem daqui, ela e mais 12, sem me dizer quem são os 12, num avião, que é o maior avião dessa frota brasileira, que é um A330, um Airbus A330, com um detalhe, que também serve para logística, ou seja, para transporte de carga e reabastecimento em voo. Me diz o motivo pelo qual é usada uma estrutura deste tamanho para levar a primeira-dama do Brasil, que não tem cargo nenhum. Quem é Janja? Primeira-dama. Quem mais? Não sei. Eu confesso, nada além de uma ilusão. Né? Nada além de uma ilusão. Nada além de se chamar primeira-dama. E ela vai para Moscou. Com uma comitiva que ninguém sabe quem é. Ela não quis contar. Por ser um avião da FAB, não passa, né, a bagagem, não passa pelo mesmo processo que passam as minhas bagagens, a do Donato, a do João, quando vai por um aeroporto, né, vai direto para o avião. Então a gente tem dúvida do que foi levado. Eu não posso ter dúvida do que foi levado? Eu não posso ter dúvida do que foi transportado ali? Alguns estão dizendo, olha, não pôde sobrevoar países. Existem problemas com relação a isso quando o destino é Moscou hoje. Tem países que estão com espaço aéreo fechado, né?
na Europa em especial, em função do conflito Rússia e Ucrânia. Então não dá para usar este argumento de que não pôde sobrevoar países, porque existe a informação de que o espaço aéreo europeu está fechado para voos que têm destino Moscou. Então aí a gente precisa corrigir o que temos, certo? Como informação. Isso é importante. Esse é um papel da Auriverde. E agradeço o João por isso. Então nós temos dúvidas com relação a essa partida de Janja para Moscou. Quem foi, o que levou, por que usou uma estrutura daquele tamanho, né, um Airbus A330 para uma viagem como essa? Por quê? Alguém pode me dizer? Por que uma semana antes? Dúvidas. Então eu não posso questionar? É isso que o Bessias quer? Ele quer que eu não questione? É isso? Outro ponto. Nós tivemos a informação, e essa informação chegou através da imprensa patrocinada, da imprensa que se entregou para o governo e para o dinheiro da SECOM, os 3,5 bilhões que o Sidônio tem na mão hoje para administrar a imprensa no Brasil, a informação de que Janja quebra o protocolo, vai ao microfone e faz um pedido indecoroso a Xi Jinping, vazou pela imprensa patrocinada pelo governo Lula. Não foi a Auriverde que trouxe. Então, ô Bessias, pede para o Sidônio ligar para a Globo e pedir para a Globo parar de falar do assunto. Pede para o Sidônio, que controla a grana, que vai para essa turma, que abastece essa turminha, pede para o Sidônio ligar para a turma e falar assim, ô turma, para de falar da Janja aí, por favor, senão eu vou suspender o pagamento. É mais legal. Você não precisa pedir, ô Bessias, você não precisa pedir censura para a Meta e para o TikTok, porque tem um caminho muito mais fácil. Se esses abutres da imprensa brasileira vivem do nosso dinheiro, é só falar assim, ó, vou parar de mandar o din-din, hein? Se você não parar de falar da Janja, vai secar a fonte, hein? Porque quem está tratando da Janja, da fala dela, da quebra do protocolo, do tropeço diplomático, quem começa a tratar disso não foi a Auriverde que começou, foi a Globo News. E aí, para espanto do Lula, numa fala trazida ontem pelo João aqui, olha, eu queria saber quem vazou. Lula, a Daniela Lima ontem, eu tenho que reconhecer, ela foi cirúrgica. Lula, a Janja não é querida pela sua equipe. A Janja não é querida pela sua turma. Lembrando que, além disso, você levou 200 pessoas. 200 pessoas na comitiva participando dessa festa com o nosso dinheiro. Ou seja, o Bessias, ele está muito preocupado com o mensageiro, enquanto, na verdade, ele está precisando cuidar da mensagem. E a mensagem não é nada boa, João. Nada boa. Nós temos uma primeira-dama que quebra protocolo, que se coloca mal diante de um líder como Xi Jinping, pedindo censura para o Brasil, e vem o cachorrinho, o Bessias, atender as expectativas da primeira-dama. Não sei se na coleira ou não, mas vem atendendo as expectativas da primeira-dama. Ela quer que censure, então já vou pedir para censurar. Todo lépido e faceiro, né? Chacoalhando o rabinho e tentando cumprir com que a Janja quer que seja feito no Brasil, que Lula quer que seja feito, que é a regulamentação das redes. Então tá tudo muito ruim numa história que começa dentro do governo, dentro da estrutura do governo que está na China e divulgada pela imprensa patrocinada por eles. Nada além. Só que, na condição de jornalista, de um canal de notícias, jornalismo, somos o primeiro lugar no IBEST na categoria. Ou seja, nós estamos classificados numa categoria de notícia e jornalismo. Eu posso questionar. Por que uma semana antes, Janja? Quem foi com você para Moscou? O que você levou para Moscou? Não posso questionar? Agora, a partir daí, o que vazou é problema do Lula e da Janja. É problema de quem está ali, dentro do núcleo duro do governo e da imprensa patrocinada por estes. Agora, o que eu estou vendo, Leandro de Jesus, é uma vontade de censurar. É o Bessias, né, o garoto de recado, o Bessias sendo o Bessias. E ela quer que censure, a patroa quer que censure. Me lembrou a viúva porcina, né, do Roque Santeiro, me lembrou a viúva porcina. A patroa quer que censure. Vamos censurar, gente. Mais ou menos por aí. Leandro, é censura, só isso. Já que não gostou da mensagem, mata o mensageiro.
Olha, Pitoli, eu acredito que essa reação por parte da AGU, que obviamente ele recebeu ali a orientação para que agisse de tal forma, né? Não é à toa que a Janja e o Lula estão onde estão, né? Na China, que, digamos, são mestres em censurar, em retirar a liberdade do seu povo, da imprensa, enfim. Mas esse incômodo por parte do governo, do Lula, da própria Janja, e esta reação da AGU, me deixa ainda mais com as antenas em pé. Porque se eles não tivessem nada a esconder, se eles não tivessem medo de algo vir a público, sobre o porquê, as respostas aos seus questionamentos, Pitoli, por que ela foi uma semana antes, o que levou, quem foi junto. E aí eu vou fazer aqui uma comparação bastante pertinente, no meu ponto de vista, quando nós aqui acompanhando as investigações, os históricos das organizações criminosas, quando um líder de uma organização criminosa está na lupa, ele é o foco, e através de alguma conduta dele, os podres podem ser revelados, geralmente este líder usa terceiros, ou às vezes até as suas namoradas, esposas, como a gente tem visto de maneira constante, né, esposas, por exemplo, de líderes de organizações criminosas ou namoradas, né, sendo flagradas cometendo crimes sob o comando, né, dos seus parceiros. Então, é uma prática já conhecida daqueles que cometem crimes, aqueles que fazem parte de organizações criminosas, né, usar terceiros, usar até suas esposas ou namoradas como mula. E é bastante estranho. O que que aí trazendo agora para o Lula, para a Janja, o que que eles querem esconder? Então a imprensa, o cidadão comum não pode questionar? Está proibido de questionar? Está proibido até, digamos, um cidadão comum gravar um vídeo, por exemplo, e perguntar por que Janja foi uma semana antes? Por que nós, brasileiros que pagamos a conta, não temos o direito de saber com quem ela está indo? Por que nós, simples mortais, não podemos saber e ter ciência do que ela está levando num avião tão grande, com tantas bagagens? Por que nós não podemos saber? Então, este incômodo e esta reação, digamos assim, desproporcional. Por que eu falo desproporcional, Pitoli? Porque se não tivesse nada a esconder, esta reação realmente não haveria porquê de se agir desta forma, tentando impor de maneira tão grave uma censura. Agora, quando alguém está devendo alguma coisa, quando existe algo que possa ser revelado, quando tem algo ali podre, escondido, aí, obviamente, que se busca logo, né, uma reação para, como você bem colocou aí, tentar tapar o sol, tentar conter ali a situação, ainda que seja usando da censura, né, desta forma como foi praticado aí pelo Bessias ou Imbecias. Então, assim, é completamente fora do comum. E aí é que nós temos que reforçar ainda mais e tomar atitude, seja por parte da imprensa de seguir questionando, ou ainda os parlamentares da oposição, da minoria. Precisamos entender e saber e questionar e ir a fundo, né, como Janja tem sido usada por esse governo, como Janja tem sido usada pelo Lula, né, para possivelmente, aqui é uma pergunta ou um questionamento, para possivelmente estar ali, de repente, em práticas incomuns ou práticas possivelmente ilegais, porque se não fosse assim, não precisaria esconder, não precisaria de uma reação tão desproporcional a ponto de ameaçar a Meta, ameaçar o TikTok. Mas aqui, para finalizar, essas ameaças à Meta, ao TikTok, não é meramente uma ameaça apenas à empresa, que será pouco impactada com isso. Mas, na realidade, o recado que se dá aí, sim, principalmente, é o povo brasileiro. Claro. Somos nós. É o cidadão comum, é a imprensa. Porque somos nós que temos o direito à liberdade de pensamento, de questionamento
e de, inclusive, usar as mídias sociais como liberdade para questionar. Então, o principal alvo e vítima dessa atitude ditatorial da AGU, por meio do Bessias, a vítima somos nós, Pitoli. Bom, deixa eu mandar um alô aqui pro Marco Antônio Tibúrcio de Oliveira. O Pinguim é o máximo. Ou seja, o Marco Antônio vira cúmplice do Pinguim nessas ações de mandar beijinho, de mandar fio-fio. Marco Antônio Tibúrcio de Oliveira, de Patos de Minas, diz que você é o máximo, Pinguim. É o máximo. Brincadeiras à parte. Marco, querido, um abraço para você em Patos de Minas. Deixa eu ouvir Cláudio Coffani por aqui. Cláudio, bom dia. Cláudio, eu entendo, o Leandro foi assertivo. Estão censurando, mais uma vez, o povo, quem frequenta as redes. A ameaça ao TikTok e a Meta não é uma ameaça aos gigantes da tecnologia. É para dizer assim, retire conteúdos. Próximo passo, quem publicou? Provavelmente seja esse. Ainda mais partindo de tiranetes como o Bessias. Ou seja, repito, Leandro de Jesus está correto. Eu acho que o que vem por aí é mais medo e pressão quando o assunto é censura sobre o brasileiro. Cláudio, bom dia. Bom dia, Alexandre Pitoli. O calendário deles na política são as eleições de 2026. O Lula, o PT não existe. O PT foi pulverizado nas eleições de 2024. O PT é uma fachada, uma vergonha. E o Lula é um escombro. O governo Lula é uma desgraça. E o caso dos roubos do INSS alavancados no governo Lula são uma das pás de cal para enterrar esse corpo político putrefato. Então, se o calendário deles é eleição, nós temos que fazer uma leitura a partir da eleição. Eles têm que censurar, barrar e calar a boca do povo brasileiro para impedir que, ao longo do processo de aquecimento do povo, na discussão das questões da política nacional, o povo enterre totalmente a possibilidade de alguém que chegue perto do Lula ser eleito em 2026. Então, eles vão fazer o aumento da censura, a gente está cantando essa bola faz mais de 2 anos, então vão fazer o aumento da censura, eles vão pisar, destruir a gente. Mas vão piorar. O Lula acabou de dar uma volta na Rússia e na China. O avião vai lotado de alguma coisa ou vazio de alguma coisa, mas eu digo para vocês, quando o Trump assumiu e começou a apertar a Venezuela, saiu notícia na grande mídia, o UOL, inclusive, Globo, que o Maduro tinha mandado para fora da Venezuela e para dentro da Turquia cerca de 3 bilhões de dólares em barras de ouro, preparando-se já para caso ele tenha que fugir da Venezuela, ele tem dinheiro lá fora para viver alguns meses de vida. Então, a mesma coisa acontece agora. Quem disse que o grupo da corrupção do PT não está se preparando para perder tudo? Quem disse que o grupo que está na cleptocracia nacional ou no narco-estado nacional não estão levando muito dinheiro para a Rússia e para a China para comprar serviços que eles têm que fazer aqui dentro? E são serviços de censura, de violência, de ditadura. Lembrando que lá não passa pela Magnitsky, né? Lá não passa por nada. Por Nada. isso, eles estão limpando. É. E quem disse que é só do Lula e de um... Pode ter umas 50 pessoas aí. Entendam, nós temos uma cleptocracia, um governo de corruptos e o narco-estado dominando o Brasil. Tudo tem que ser analisado por essa ótica enquanto houver liberdade. Enquanto a gente puder perguntar, né? Eu não sei se você já observou, mas em todo evento que a Janja vai com o Lula, ou em toda viagem que a Janja faz ali com o Lula, que é, enfim, supostamente uma viagem com missão de governo, né? É o governo Lula que está indo viajar. Então a Janja, ela tem ali ela sempre tem uma função, né? Ela sempre fala nas viagens. Toda viagem que o Lula faz e que leva a Janja, ela fala, né? Falar não sei o que, mas ela fala. Você pode observar que a Janja ela foi a Roma 2 vezes e ela falou. Então ela foi a Roma para visitar o Papa. Ela foi a Roma também no funeral do Papa, né? A Janja também foi ao Japão. A Janja foi a Paris. A Janja
foi a Rússia agora, né? E agora a Janja está na China. E em todos esses lugares a Janja fala. A Janja tem alguma agenda ali para que ela fale as asneiras dela, as besteiras dela, né? Então, é impressionante como que o Lula, e o Lula sempre tá defendendo a Janja, né, cara? A Janja dá as gafes dela aí, e o Lula sempre tá defendendo, né? Passando vergonha e tudo mais, vexame atrás de vexame. E o Lula sempre defendendo, sempre na defensiva, né? Parece que a Janja é que manda no Lula, né? Parece que a Janja é que fala se ela mesma vai falar ou se não vai falar. Se o Lula falar, não, você não vai falar, ela meio que peita, né? Tipo, não, eu vou falar assim, ponto. Como se o presidente fosse ela, né? Então, ela vem provocando esses desconfortos aí. E agora na China, né? Na China, ela me abre a boca para falar mal do TikTok, uma empresa chinesa, né? E aí a Janja vai falar mal de uma empresa chinesa dentro da China. Ela não sabe onde está se metendo, né? Ela não sabe ela não sabe o que é a China, né? O que é o regime, né, chinês. Então, o presidente da China não ficou nada satisfeito. Presidente não, né? O cara é um ditador ali, né? Que o regime ali é um regime autoritário, né? E aí o cara simplesmente... E aí ela foi falar do TikTok, de uma empresa chinesa na China, e o Xi Jinping simplesmente deu um esculacho nela, né? A mulher do Xi Jinping, que é o presidente da China, também não gostou. Também não gostou da fala da Janja, e muitos ali não gostaram de que a Janja, né, desse ali o pitaco dela nessa reunião que não estava nem previsto a fala da Janja. E aí ela pediu para falar e falou besteira mais uma vez. E aí o Lula vem justificar e tudo mais, né? Que não foi a Janja que falou e quem foi que vazou, etc, etc, etc. Pois bem, vamos ver como que vai repercutir isso, né, aqui no Brasil. E, na verdade, já está repercutindo bastante, né? E vamos ver o que é que a própria Janja vai falar sobre isso. O Lula já está dando a justificativa aí, que não foi ela que falou, foi ele que falou, e que quem foi que vazou, etc, né? Porque não tinha imprensa ali, né? Só tinha... não tinha imprensa, óbvio, né? Era reservado, né? Tudo na China é reservado. Mas, enfim, o Lula já deu aí as primeiras justificativas aí dele, e naquela ênfase, né, de censura às redes sociais, querendo ali fazer ali um controle das redes sociais. Isso é uma outra pauta que vai dar o que falar aí mais para frente. Bom, portanto é isso. Inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve.